Bom, dando prosseguimento às atividades do workshop do PRH, está falando um pouco sobre a pesquisa que eu ando desenvolvendo nos laboratórios, cujo título é Desenvolvimento de um sensor de gás operando em baixa temperatura, a partir do composto azul da Prússia polianilina. Esse trabalho está sob orientação do professor Dr. Leonardo Tadeu, e meu nome é Israel, estudante do 7º período de Química Industrial. Vamos começar agora. Bom, basicamente, um sensor de gás ele é um dispositivo que vai ajudar a detectar a presença de gases e outros compostos voláteis na atmosfera de determinado ambiente. Essa interação gás com algum elemento sensor gera uma diferença de potencial que vai basicamente alterar a resistência do material dentro do sensor, e isso vai permitir a detecção do gás. Essa detecção do gás ela pode ser acompanhada de sinal sonoro ou imagem, ou até mesmo dados sobre a concentração do gás na atmosfera. O tipo de gás que o sensor ele vai detectar vai depender muito da natureza do material sensor que está presente no sensor. Então, para cada tipo de gás, ou então para cada tipo de grupo de gases, existe um determinado material que vai interagir e é responsável pela detecção. Aqui nas imagens a gente tem alguns tipos de detectores de gases, onde alguns detectores, os mais genéricos, que acompanham também um dispositivozinho que acopla o elemento sensor, e alguns também já vêm com um dispositivo que emite um sinal na forma de som. Dada a praticidade, a gente também pode encontrar alguns tipos de detectores onde eles podem ser tanto fixos, como esses encontrados em residências e outras áreas, que são acompanhados de um disparador de sinal sonoro. E também na indústria petroquímica e outras indústrias, esses dispositivos de sensores mais portáteis, que vão dizer a concentração do gás em determinado ambiente, e pela facilidade de uso, eles podem ser transportados para várias áreas do complexo. Das aplicações dos sensores de gases, a gente pode destacar o ambiente doméstico, onde ele é útil para a detecção de vazamento de gás natural residencial, GLP e outros gases. Esses dois primeiros, eles são úteis para evitar alguns acidentes, como explosões, asfixia e qualquer outro tipo de acidente que venha comprometer a vida do ser humano. Outras áreas que utilizam a detecção de gás são as áreas médicas, onde pode ser integrado em áreas como intubação, neurociência, respiração, capnografia, que é o monitoramento em tempo real das concentrações de CO2 no corpo humano, e muitas outras áreas. Na indústria petroquímica, eles utilizam sensores para detectar vazamentos e concentrações de dióxido de carbono, nitrocompostos, amônia e outros gases, para evitar também a questão de acidentes no local de trabalho, como explosões, asfixia e prejuízos para o complexo. Um pouco agora sobre o uso da Prússia. Bom, o da Prússia é o azul prussiano, ele é um composto que até uns séculos atrás era utilizado geralmente como pigmento em tinturarias e pinturas para telas e também pintura de roupas mesmo. Ele foi sintetizado pela primeira vez pelo químico Heinrich Giesbecke, que, por curiosidade, manteve também a formulação do azul da Prússia em segredo por uns 20 anos, até que foi liberada para público. E, atualmente, o azul da Prússia ele encontra vários usos, como, por exemplo, também a remoção de césio e talho, justamente pelo azul da Prússia acelerar o processo de remoção dessas substâncias radioativas do corpo humano. Bom, a estrutura do azul da Prússia basicamente vai consistir num complexo de ferro 2 e ferro 3, onde o complexo de ferro 2 ocupa o centro de uma estrutura cúbica com coordenação octaédrica, ou seja, o ferro 2 ele ocupa o meio, está ligado ao grupo cianeto e formando uma estrutura cúbica, o ferro 3 ele vai ocupar as arestas e as faces desse cubo. E devido à coordenação octaédrica, o azul da Prússia ele vai apresentar espaçamentos vazios dentro da estrutura, justamente devido à ausência de alguns grupos cianetos dentro da estrutura.
E esses espaços vazios, eles são interessantes e têm sido estudados justamente porque permitem a inserção de alguns grupos de átomos ou de moléculas que têm um tamanho menor do que esses espaçamentos. E então o azul da Proust ele permite basicamente a formação de compostos com outras estruturas, como por exemplo polímeros também, que caibam dentro dessas vacâncias. E por isso o azul da Proust ele se tornou um dos objetos de estudo dessa pesquisa. Bom, agora na imagem a gente tem basicamente a estrutura do azul da Prússia, que como foi falado é octaédrica, onde o ferro 2 ele ocupa o centro da estrutura, ligado ao grupo cianeto, e o ferro 3 é presente nas arestas do cubo, e as arestas não, nas faces do cubo e nos seus vértices. E aqui na imagem, a gente tem um exemplo que ilustra bem a possibilidade de inserção de grupos metálicos ou equivalentes na estrutura, como, por exemplo, potássio, íons sódio, íons de lítio e íons amônio. Bom, a polianilina agora. A polianilina ela é um polímero que pertence a um grupo de polímeros chamados polímeros intrinsecamente condutores, que são polímeros que apresentam algumas propriedades especiais, como, por exemplo, a capacidade de conduzir eletricidade ou corrente quando estão dopados com outros materiais. E essa capacidade de condução, ela se aproxima perto da capacidade de condução de metais como o cobre. A polianilina ela foi descoberta pela primeira vez no século XIX por Ferdinand Rund, Carl Fritz, John Lightfoot e Henry Letteby, que na época eles estudavam os efeitos oxidativos da anilina. Entre as aplicações, a gente pode ter revestimentos, dispositivos de armazenamento de cargas, sensores e dispositivos eletrônicos, que são dispositivos que alteram as suas propriedades ópticas quando ocorre a passagem de carga ou de potencial elétrico sobre eles. Esse tipo de dispositivo ele geralmente costuma ser usado na indústria automotiva e atualmente se estuda a possibilidade de uso para o mercado de televisores. Aqui a gente tem a estrutura química da polianilina, que é basicamente constituída por um anel benzênico ligado a uma molécula de nitrogênio, como o heteroátomo. Bom, polímeros intrinsecamente condutores, eles foram alvos de estudo desde a década de 80, onde Hideki Shirakawa deu início aos trabalhos estudando as propriedades condutoras do poliacetileno, que foi sintetizado basicamente por acidente. Depois dos trabalhos de Shirakawa sobre os polímeros condutores, o Alan McDermott começou também sobre as características desses polímeros, e mais na frente isso rendeu a eles o Prêmio Nobel pela descoberta de polímeros condutores. Sendo mais específico no caso da polianilina, ela possui 3 estados de oxidação que apresenta capacidade condutora. Um deles é um estado totalmente oxidado, não apresenta carga condutora. O estado totalmente reduzido também não apresenta carga condutora. Só que o sal esmeraldina, que é um estado parcialmente oxidado e possui coloração esverdeada, ele possui condução. Esse estado de condução desse tipo de polímeros, ele geralmente é alcançado pela dopagem da estrutura em meio ácido. A gente pode usar, por exemplo, ácido clorídrico, outros ácidos halogênicos e outros ácidos fortes e também fracos. Aqui a gente está falando sobre as formas de oxidação da polianilina, onde tem a primeira base leucoemeraldina, que não apresenta capacidade condutora e possui uma cor amarelada. A base emeraldina, que quando dopada forma o sal emeraldina, que apresenta forma condutora, e apresenta coloração verde. E a pernigranilina, que apresenta uma coloração que se aproxima do púrpura ou do roxo, não apresenta forma condutora.
Bom, agora para os objetivos do trabalho, basicamente consiste em confeccionar os sensores com sensibilidade a amônia, que vai ser o nosso gás de teste, a partir do composto de azul da Prússia e polianilina. Entre os objetivos específicos são sintetizar o azul da Prússia, a polianilina e composto de forma eficaz, confeccionar os sensores e realizar os testes utilizando a amônia como gás de detecção. Para a metodologia, ela vai ser simples e a gente vai utilizar os equipamentos disponíveis no laboratório mesmo. Para a síntese da azul da Prússia, por exemplo, a gente utiliza uma solução de ferricemento de potássio, polivinilpirrolidona e ácido clorídrico 37%. A solução ela é inicialmente agitada por agitação mecânica para completa dissolução da mistura, formando uma solução de cor amarelada, como pode ser visto aqui. Por fim, a solução ela vai ser posta num sistema de aquecimento que permita o refluxo da solução por aproximadamente 6 horas até a formação do azul da Prússia. Após o aquecimento, a solução ela vai ser resfriada e deixada em temperatura ambiente, repousando por 24 horas. E após as 24 horas, a mistura ela foi filtrada por filtração simples, lavada várias vezes, seca por 100 graus por 24 horas. Em seguida, macerada até virar pó. Para a síntese da polianilina, a gente usa da polianilina do composto, a gente usa 200 ml de uma solução de ácido clorídrico, polivinilpirrolidona e monômero de adenina. Para a homogeneização da solução, a gente usa a agitação magnética e, após meia hora de agitação magnética, é adicionado persulfato de amônio, que vai permitir a polimerização do monômero de adenina. A polianilina em solução formada ela vai ser posta em repouso por 24 horas, filtrada vigorosamente e lavada várias vezes para remoção de precursores residuais e qualquer outros contaminantes. Após a lavagem, ela vai ser colocada em estufa por 100 graus até por 24 horas e o pó ele vai ser obtido por maceração. Para a síntese do compósito, ele segue o mesmo esquema da síntese da polianilina, só que com a diferença nesse processo da adição do azul da Prússia na forma de pó. E com a adição do azul da Prússia, essa coloração ela não vai existir, ela vai ser um azul mais escuro, justamente por causa do azul da Prússia. Após a etapa de síntese dos compostos, de caracterizações, a gente vai partir para a fabricação dos sensores e para os testes. Para a montagem dos sensores, inicialmente as amostras em pó elas vão ser dispersas em um solvente volátil, de forma separada, claro, com o auxílio de banho ultrassônico por 30 minutos. Após os 30 minutos, as amostras elas vão ser depositadas em um substrato de prata interdigitado, que vai ser mostrado na próxima imagem, utilizando a técnica de spin coating, que é uma técnica que utiliza alta rotação para garantir uma deposição uniforme. A velocidade de rotação ela vai ser elevada de forma gradativa para garantir a deposição uniforme e também a remoção de qualquer traço de solvente que venha a restar. A medição ela vai ser feita com o auxílio de um multímetro, um computador para aquisição de dados que está disponível lá no laboratório e uma seringa de 100 microlitros para injeção da amostra na câmara. Basicamente, a gente vai injetar uma solução de amônia. A formação de gás ela vai ser feita dentro da própria câmara e a interação do gás com o elemento sensorial vai gerar uma diferença de potencial que vai se refletir em termos de resistência. Conforme os testes avançando, a gente vai remover o gás excedente com a bomba de exaustão para a realização de novos testes com outros materiais. A mudança de resistência elétrica do compósito sobre o eletrodo de prata ela vai ser acompanhada pelo multímetro e transferida para o computador para aquisição de dados. E os principais agradecimentos nas considerações finais eles são ao professor Leonardo pela disponibilidade de orientação e ao PRH pela oportunidade de fazer parte da equipe e pelo auxílio no projeto. Aqui estão minhas referências. O nosso trabalho está apoiado e muito obrigado pela atenção.